Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Antes de começarmos a leitura, peço a vocês, por gentileza, que se inscrevam no canal, toque o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas. E hoje nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, mas antes vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para ler a Tua palavra, Senhor. E pedimos, Senhor, a Ti, a Sua misericórdia, o Seu perdão e Sua ajuda, Pai, para nos dar entendimento, sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. E o Teu Espírito Santo esteja junto conosco, nos guiando, nos ajudando, nos iluminando, Pai. Peço a Sua bênção em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler Lucas. Vou fazer uma explicaçãozinha de Lucas, né? Lucas foi um médico que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Lucas, ele acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Lucas, o médico amado, era discípulo do apóstolo Paulo. E, para quem não sabe, discípulo significa aquele que aprende com o Senhor, né? Que fica aprendendo com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Então, ele está sempre aprendendo. Então, é chamado de discípulo. E apóstolo significa enviado. E foram os 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Então, apóstolo são aqueles que viveram com o Senhor e viram a sua morte, a sua ressurreição, né? Um testemunho bem fiel. No livro de Marcos, capítulo 3, do 16 a 19, fala o nome deles. Então, são o nome dos apóstolos: Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, e eles foram chamados filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, Tadeu, Zelote, Judas Iscariotes, o que traiu o Senhor Jesus e se matou. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 a 26, está escrito que foi escolhido Matias no lugar de Judas, o traidor. E então aí fechou os 12 novamente, né? Que tinha morrido o Judas, e aí entrou Matias no lugar dele, porque Matias também era seguidor do Senhor Jesus. E a respeito do apóstolo Paulo, ele não é um dos 12 que viveram com o Senhor Jesus e que acompanharam a vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele não era um dos 12. Mas o nome dele era Saulo. Ele era terrível. Ele perseguia e matava os cristãos, né? Os seguidores do Senhor. Até que um dia o Senhor apareceu para Saulo e ele foi transformado. Então ele se transformou e o Senhor mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E ele foi chamado de apóstolo Paulo, porque o Senhor o escolheu. O próprio Senhor escolheu ele como apóstolo. Então é isso, gente. Agora vamos começar a leitura. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo,
por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Agora vem a predição sobre o nascimento de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por aceno e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Agora é a predição sobre o nascimento do Senhor Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Agora o cântico de Maria. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso Santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses
e depois voltou para a sua casa. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos e em todas as montanhas da Judéia. Foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que ouviam Só um minuto, gente. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Ao cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir antes à face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado escrito tudo o que aconteceu, Pai. Obrigado por tudo. Peço que o Senhor abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.